por que a indústria leva ao desenvolvimento econômico? Né? Vou fazer um vídeo para falar um pouquinho disso, mas de uma perspectiva diferente. Né? Por que a industrialização promove o desenvolvimento econômico das nações? Por que os países mais ricos são os países mais industrializados do mundo? E por que os países mais pobres são aqueles que não têm indústria? Aliás, isso é uma coisa bem fácil de reparar, é só olhar a produção manufatureira per capita. Né? Os países mais ricos do mundo, tipo a Suíça, Singapura, tem uma produção manufatureira per capita de mais ou menos 10 mil dólares. Né? Quando a gente pega a produção industrial e divide pela população, a gente chega nesse número. Né? São os mais ricos do mundo. O Brasil, para vocês terem uma ideia, tem uma produção industrial per capita de pouco mais de 1.000 dólares. A Austrália, a Nova Zelândia, que os economistas do YouTubenomics costumam falar, né? Aliás, eles são especialistas em Austrália e Nova Zelândia. É incrível que eles não perceberam que a produção manufatureira per capita de Austrália e Nova Zelândia é o triplo da brasileira, né? 3 mil dólares. Até mesmo aqui na América Latina, o Chile, que é um país muito usado aqui como, entre aspas, né, exemplo de sucesso liberal, sendo que teve uma política cambial extremamente agressiva, intervencionista, muita política industrial, mas enfim. O Chile tem uma produção manufatureira per capita de 2 mil dólares, né? O Uruguai também 2 mil dólares, a Argentina também 2 mil dólares. Né? Então todos esses países que são mais ricos que o Brasil têm uma renda per capita maior do que a brasileira e tem uma produção manufatureira per capita muito maior do que a brasileira. Para não falar agora dos nórdicos, do leste asiático de sucesso, do Japão, da Coreia, dos Estados Unidos, da Alemanha, assim por diante. Então todos os países ricos têm uma produção manufatureira per capita muito alta, né? E depois de atingir esse nível de riqueza, eles começam a caminhar para o que a gente chama de serviços sofisticados, né? Serviços empresariais. Né? E aí eles ficam ainda mais ricos e a indústria começa a perder espaço no PIB deles e a manufatura e a indústria começam a perder espaço e os serviços empresariais super high-tech, né? De design, TI, marketing, e aí toda a parte de logística, telecom, tudo isso daí começa a ganhar espaço no PIB de um país quando ele fica rico, né? Mas o que eu queria falar aqui, de uma perspectiva diferente, eu queria trazer um pouco da discussão recente que a gente tem dos economistas que estão na fronteira tecnológica de pesquisa, por assim dizer, né? Que são os caras mais de ponta, o Danny Rodrik, o Stiglitz, a turma da complexidade, do Atlas da Complexidade, César Hidalgo, o Ricardo Hausmann, né? A própria Alice Amsden, né? Que foi uma grande especialista de Sudeste, de desenvolvimento econômico. Eles trazem uma coisa muito interessante que aliás já estava no Paul Romer, né? O Paul Romer ganhou o Nobel por isso, né? Que a gente pode entender o desenvolvimento econômico como o domínio de conhecimento, né? O conhecimento é o desenvolvimento tecnológico, né? O desenvolvimento desenvolvimento econômico é um processo de aprendizagem tecnológica, né? Vale dizer, conforme os países vão aprendendo a fazer mais coisas e coisas mais sofisticadas, né? E bens e serviços mais sofisticados, eles vão ficando mais ricos, né? Então, a gente pode entender o processo de industrialização como um processo de aprendizagem que leva à situação de desenvolvimento econômico. Pensa assim, ó, um país que é muito pobre, ele só sabe fazer commodities e agricultura. Essas são as coisas mais fáceis de se fazer do mundo. Quando ele melhora um pouquinho, ele cria uma indústria, em geral uma indústria low-tech, né, de baixo conteúdo tecnológico, de baixa dificuldade, que produz alimentos, fumo, tabaco, sapato, essas coisas mais simplistas. Quando ele avança um pouco no processo de industrialização e de aprendizagem tecnológica, ele começa a fazer coisas medium tech, né? Então ele já começa a fazer autopeças, um pedaço do motor, um pneu, móveis um pouco mais sofisticados, né? E começa a fazer alguma coisinha de químicos também, de metalurgia, né? Então ele vai metal mecânica simples, ele vai dando passos, né, no sentido de aprender a fazer coisas um pouquinho mais legais. Quando ele avança de verdade, que ele começa a ficar um país rico, o sistema produtivo de um país rico é capaz de fazer manufaturas high-tech, né, de altíssima tecnologia, né, e aí a aviação, aeronáutica, química fina, mecânica de precisão, reatores nucleares, turbinas de avião, máquinas super complexas, né, então o processo de aprendizagem ele vai culminando, né, nessa capacidade de fazer coisas incríveis que tornam um país rico, né? O Brasil ficou no meio do caminho porque ele tem algumas ilhas de excelência, né? Ele faz turbina eólica, o caso da WEG, fazia avião que era antiga, falecida Embraer, né? Mas ele tem essas ilhas, mas o grosso do tecido do sistema produtivo brasileiro tem pouco aprendizado, né? Acumula pouco capital humano, como diz um economista, né? Não existe conteúdo tecnológico abundante na estrutura produtiva brasileira. Então a gente parou no meio do caminho desse processo de
aprendizado tecnológico, né? Então a industrialização pode ser entendida como um processo de aprendizagem tecnológica. Lá em cima ela vai culminar nas manufaturas high-tech, né, e nos serviços empresariais de alta sofisticação e alta qualidade que são aplicados e que estão integrados com essas manufaturas high-tech, né? Pensa numa Apple da vida, né? Uma Apple é uma empresa parte manufatureira, parte de serviços ultra sofisticados, né, ou ultra complexos, né? Porque tem todo o design do iPhone, toda a concepção dos algoritmos, enfim, de como é que você integra toda a parte de hardware e software, né? Então, as super empresas, super high-tech, elas são um misto de manufaturas e de serviços, né? E esse processo de industrialização do low-tech até o high-tech, ele vai produzindo o que os economistas chamam de poder de monopólio, né? Cada vez essas empresas mais sofisticadas, de mais conteúdo tecnológico, elas têm mais força para dominar mercado, para conquistar mercado e para exercer o que os economistas chamam de poder de monopólio. Elas conseguem cobrar cada vez mais caro, né? Elas têm muito lucro, né? Começam a ter lucro de monopólio, ou começam a ter poder de precificação que traz lucros mais elevados do que a média do mercado, né? Em geral são manufaturas, como eu tenho falado, são manufaturas que têm muita economia de escala e de escopo, né, na produção. Isso também traz o que os economistas chamam de barreiras à entrada. Tá ficando um economês demais esse vídeo, né? Vou tentar ligar a tecla SAP, mas essas empresas produzem volumes gigantescos, né? Eu estava vendo uma fábrica da Huawei lá na China, até vou deixar aqui num post de blog depois. Eles produzem uma quantidade absurda de telefones celulares com toda a maquinaria que eles têm e com toda a economia de escala da fábrica, né? Então, essa economia de escala, economia de escopo, conteúdo tecnológico, marcas fortes, né? Tudo isso vai dando poder de monopólio para essas empresas que, por sua vez, alavanca o lucro, alavanca a capacidade da empresa de crescer e elas vão conquistando o mundo, né? Então, todos os países ricos ou que estão já num patamar bem avançado têm essas empresas com alto poder de monopólio que foram fruto do processo de industrialização, que foram subindo de commodities para low-tech, medium-tech, high-tech e começam a conquistar o mundo, começam a dominar o mundo e defendem com unhas e dentes esse poder de monopólio e esse poder de ter lucros extraordinários, né, que essas empresas têm, né? Não estou dizendo que são mercados que se transformam em monopólio puro, né? Em geral são mercados que estão organizados em termos de oligopólio, em que algumas poucas empresas dominam, ou concorrência monopolística, em que tem um grupo grande de empresas que dominam o mercado, né? Carro é um bom exemplo, né? Se você olhar o mercado de carros no mundo, você vai ter aí umas 20, 30 marcas que dominam o mercado mundial inteiro, né? Avião é o cúmulo, né? São duas empresas, Boeing e Airbus, que dominam o mercado de aviões do mundo, mas várias outras, né? Tem vários exemplos, tem um livrinho que eu acho muito legal, eu fiz um post no blog, que é o Concorrência Mata e o Monopólio Sobrevive, né? Que mostra a concentração mundial de todos os mercados de fármacos, de químicos, né? Remédios, alimentos, enfim, está tudo concentrado e são empresas que chegaram lá em cima da escada tecnológica, que dominam muito conteúdo proprietário, que tem enorme poder de marca, de mercado e de monopólio e que dificultam a vida dos países mais pobres, né? Então, para concluir o vídeo, por que é difícil para um país pobre ou para um país emergente chegar lá? Porque as empresas desse país pobre ou desse país emergente estão lutando, estão brigando contra essas empresas riquíssimas e que têm muito poder de monopólio, que já são dominantes daqueles mercados, né? Como diz um economista, eles são incumbentes, eles já estão ali dominando o mercado. Então, é muito difícil para uma empresa de país pobre ou de renda média roubar mercado desses caras, dessas empresas, né? Por isso que o país fica atolado ali na pobreza ou no que os economistas chamam da armadilha da renda média, né? Então, esse processo de industrialização do low-tech para o medium high-tech não é trivial e muitas vezes ele precisa da ajuda do Estado, né? Uma articulação entre Estado e mercado para que o Estado ajude as empresas e as empresas ajudem o Estado, né? É o que a gente viu na Ásia de sucesso, por exemplo, né? E essa articulação bem-sucedida vai promover lá na frente o avanço produtivo, a sofisticação produtiva e o avanço da industrialização que leva ao desenvolvimento econômico e ao enriquecimento dos países. Tá bom? Obrigado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se inscreva em nosso canal e tenha acesso a outros vídeos como este.